Oi, oi, gente, tudo bem? Mais uma quarta-feira por aqui com o Hop Sem Censura comigo, doutora Marina Madruga. E hoje eu venho trazer um tema muito especial. Como eu falei semana passada para vocês, eu estava lá no Full Face, né? Um dos maiores congressos de harmonização orofacial do Brasil. Então, o sexto Full Face, onde eu tive a oportunidade de estar palestrando para duas grandes empresas. Eu estive falando sobre a parte de reposicionamento do terço médio inferior da face, reposicionando com os fios, que é uma das minhas paixões, né? Mesclando com a parte de preenchedores e também a parte regenerativa. E na outra empresa eu falei somente sobre a parte regenerativa. Né? Mas antes de começar qualquer coisa, gente, quem tá aí, por favor, ativa o sininho, siga a TV Margutti para ter tudo que há de melhor aí na parte da odontologia. E outra coisa, na próxima quinta, sexta e sábado eu venho convidar todo mundo a participar do Meet de Estética Dental, que vai estar ocorrendo também por aqui pelo canal, onde vai ter o que há de melhor da estética dental com a parte de dentística, prótese e implante. Então, você que é dessa área e quem não é da área também quer saber o que há de melhor atualmente na estética dental, não perca e participe desse nosso Meet. Bom, gente, o que eu posso falar para vocês desse congresso? Primeiro que ele estava um congresso riquíssimo, assim, muitas empresas, né, muita coisa bacana, o que há de melhor mesmo da harmonização orofacial estava por lá, então um congresso muito focado, estava excelente. E o que eu vejo de novidade? O que teve de mais novo? Eu vejo que cada vez mais a gente está ali trabalhando com aquela questão mesmo da parte regenerativa. A medicina regenerativa ela vem muito forte. E eu acho muito bacana isso, porque a gente consegue entender da onde vem toda a estrutura e como eu posso tratar cada vez melhor. Né, onde eu posso entrar lá dentro da célula e fazer com que ela se regenere da melhor maneira e eu ter um melhor tecido. E com isso eu vou ter um melhor aporte para fazer todos os outros tipos de tratamento. Então, a gente teve uma parte regenerativa muito forte. A outra coisa que me chamou também a atenção são muitas tecnologias, as tecnologias que já existiam e novas tecnologias, né? Então, assim, ultrassom microfocado, com foco muito mais focado, sem dispersão, praticamente sem nada de dor. Então já é um avanço, né? Outra coisa também, assim, com pulsos mais em conta, o que facilita também a gente conseguir levar essa demanda para o paciente, que às vezes dificultava um pouco, né? Nos procedimentos por causa do custo elevado, e isso dificultava um pouquinho. Mas, em suma, foi um evento muito bom, onde a gente teve uma parte científica maravilhosa. Eu tive o prazer de estar participando, então, de dois jantares científicos, um de toda a parte regeneradora e outro que é um lançamento que logo está vindo aí para o Brasil, ainda não temos data, mas logo, logo chega para o Brasil, que é uma toxina já reconstituída. Então, é mais uma facilidade que isso vai fazer com que a gente tenha também uma melhor padronização dos resultados, menor chance de erro, né? Então, também um produto que ele vem para somar aí no mercado da harmonização. Outra novidade, fios diferenciados, fios com moldes diferenciados, que também a gente está aí tendo uma possibilidade de melhor ancoragem, de melhor poder de lifting, né? Então, é muita coisa bacana, assim, é um evento que vale a pena, quem não participou, vale muito a pena participar no próximo ano, porque ele foi excelente mesmo. E o que eu vim trazer para vocês, gente? Como eu sempre falo de fios, falo de fios e falo de fios, hoje eu vim então apresentar para vocês a minha segunda palestra do congresso, que foi sobre a parte regenerativa, com um tema um pouquinho polêmico, né? Será que a gente está muito voltado para o marketing ou se realmente tem ciência em tudo isso? Será que a gente sabe o que é a ciência que está por trás ou a gente acha que é e a gente ainda não conseguiu porque a gente não conseguiu captar esse boom todo de estética regenerativa que já vem acompanhando no mundo inteiro e agora cada vez com mais força chega aqui no Brasil? Será que realmente a gente sabe o que tem ali? Será que realmente a gente sabe que produto utilizar na hora de utilizar e como que isso vai somar os nossos resultados? Então, venho trazer para vocês, então, como prometido, uma das palestras. Eu espero que vocês acompanhem e que gostem bastante. Não deixem de dar o like, não deixem de curtir aí a TV Margutti para acompanhar o que há de melhor. Deixem seus questionamentos que eu vou responder a todos e a gente vai ter uma interação aí muito bacana. Eu vou começar a passar então a palestra que eu dei, que na verdade foi mais uma conversa, né? Mais uma troca de
questionamentos e eu venho mesmo confrontar os profissionais se realmente a gente está sabendo o que está acontecendo. Vou começar então a mostrar para vocês e no final então eu retorno para a gente conversar mais um pouquinho. Então vamos lá, gente. Comecei já com uma frase meio de impacto, né? A nova era da harmonização facial, baseada em biologia, longevidade e regeneração tecidual. Então a gente tem que saber o que está acontecendo aí para eu realmente somar os meus resultados. E vocês vão ver que tem uma parte muito bacana, realmente é que eu acho apaixonante, né? A gente falar na parte fisiológica, a gente entrar na parte realmente da biologia tecidual e conseguir compreender o que está acontecendo é muito rico. É realmente, não digo a fonte da juventude, mas que realmente nós vamos envelhecer da maneira mais jovem possível, isso eu não tenho a menor dúvida. E aí vem aquele questionamento, né? Regenerar é fato ou modismo sem ciência? Um tema um pouco polêmico, por quê? Porque a gente teve, atualmente, se a gente vai ver nos últimos 6 meses, um ano, nós tivemos um boom, né? Um boom muito grande da parte regenerativa. Um boom que eu digo assim, muitos materiais, então cada hora tem um material novo, cada hora tem um produto novo, cada hora tem um princípio ativo novo. E será que a gente sabe realmente aonde que eu posso utilizar tudo isso? Para quem não me acompanha aí, então, eu sou a doutora Marina Madruga, sou doutora e mestre em odontologia, atualmente pós-graduanda em odontologia, também estou fazendo um estudo em materiais na parte de harmonização orofacial, logo eu vou responder muitas dúvidas do que eu venho questionando nessa aula de hoje, e eu divido aí meu tempo entre cursos, entre palestras, entre consultório, né? É tudo um pouco de tudo, mas sempre na parte da harmonização orofacial. Essa palestra eu desenvolvi com o grupo Aesthetics Skin, que é o grupo que eu venho atualmente fazendo uma pesquisa sobre essa parte de medicina regenerativa. Então, gente, durante muitos anos, né, a estética ficou em preencher e hoje a gente vê que cada vez mais o futuro é regenerar. É eu conseguir ter esse resultado, então, de regeneração para depois, então, eu consiga favorecer aqueles refinamentos de preenchimento e não somente colocar um produto sintético na face do meu paciente e querer recuperar aquele tecido que foi perdido apenas preenchendo ele. Será que a gente está realmente regenerando tecidos? Ou apenas a gente está renomeando antigos procedimentos? Será que existe ciência suficiente para eu ter todo esse arcabouço de materiais que estão sendo lançados? E o que é realmente marketing e o que é realmente medicina regenerativa aplicada? O cenário atual da estética, a gente tem que ver que ele, anteriormente, ele era volumização, correção imediata, exageros e uma face totalmente padronizada. Atualmente, o que a gente mais busca? Naturalidade, então é aquela coisa daquela beleza quieta, né? Então é aquela beleza que eu sei que ela mudou, mas eu não sei o que aconteceu ali. Eu procuro cada vez mais qualidade da pele, porque com qualidade de pele eu vou ter, então, eu vou conseguir ter um arcabouço melhor para qualquer outro tipo de procedimento que eu vou fazer. Com isso eu tenho maior longevidade, bioestimulação, regeneração celular. Então, o que a gente busca hoje? É isso. É eu entender o que está acontecendo para eu conseguir ter esse maior bioestímulo, regeneração, e então que eu consiga depois então fazer as correções da maneira mais suave possível. E assim a gente vai ter o quê? Um envelhecimento muito mais saudável. A gente já sabe que os 30 de hoje já não são mais os 30 de antes, que os 40 já não são mais os 40 de antes, e a gente vai conseguir, eu tenho certeza, que envelhecer com muito mais qualidade em todos os aspectos. O que é a nossa tendência global? A tendência global, ela busca aquela situação, ela deixou de ser diferente, né? E ela passou a ser o quê? A busca por uma aparência mais saudável, mais descansada e biologicamente mais jovem, o que é mais importante. E nesse vídeo expressa muito isso, né? Como a gente se via e como será o envelhecimento desse século.
Como que será que está a minha degradação desse com qualidade de vida? Do bem-estar. E aí, será que a gente está preparado para tudo isso? E essa questão de estar preparado, será que a gente está preparado para esse boom de ciência todo que está sendo lançado? Será que a gente tem conhecimento suficiente para tudo isso? E o que é realmente a estética regenerativa? A estética regenerativa busca a medicina da longevidade aplicada à face, aonde eu procuro restaurar a função celular, aonde eu procuro estimular o reparo tecidual de qualidade, modular a inflamação, que é extremamente importante, melhorar a matriz extracelular, estimular o colágeno e a elastina de maneira saudável, promover um rejuvenescimento biológico. E não é apenas estética, é onde eu consigo então ter toda essa medicina aplicada, aonde eu vou conseguir ir direto restaurar a função da célula. Com essa eu consigo entrar no DNA celular, assim eu vou conseguir estimular o reparo tecidual. O mais importante, modular o processo inflamatório, porque a gente sabe que eu tenho que ter o processo inflamatório para que eu tenha a formação de uma nova matriz, mas ele tem que estar modulado, ele não pode estar em exagero. E aí, então, eu vou conseguir fazer a síntese de uma elastina e fazer a promoção de um estímulo de colágeno efetivo, promovendo, então, um global rejuvenescimento biológico. E a regeneração verdadeira, ela existe? São muitas perguntas que eu trouxe nessa apresentação e ela foi realmente de propósito, porque muito se fala e a gente não sabe realmente, né? Sim, então posso dizer para vocês que a regeneração verdadeira, ela existe, mas ela tem limites biológicos ainda. Então eu não consigo eu tenho esses limites biológicos que eles ainda estão sendo muito bem estudados. A ciência já demonstra aonde eu tenho neocolagênese, ou seja, eu consigo fazer a nova formação de colágeno, eu consigo ter uma angiogênese também, eu consigo modular o processo inflamatório, eu consigo ter uma qualidade térmica, eu consigo ter uma bioestimulação celular. Porém, nem tudo que é vendido como regenerativo realmente regenera tecidos de maneira mais profunda. Né? Então, muitos materiais que vêm ao mercado, eles são lançados muitas vezes até com uma forma comercial de marketing, porém eles não têm um estudo por trás. Eu não tenho realmente uma forma ampla de regeneração desse tecido. E isso acaba caindo até numa busca que ela não vai ser verdadeira ao tratamento do meu paciente. E o que acontece? A gente tem que ter muito cuidado porque há um marketing perigoso da estética, aonde eu tenho promessas sem base científica, o que gera expectativas irreais. Nem tudo o que é vendido como inovador realmente é regenerativo. A estética séria, ela é baseada em ciência, ética e responsabilidade. É nosso dever, como profissionais da saúde, informar, né? É um ato de cuidado e não é uma venda. Então, eu tenho que cuidar com aquelas promessas, né, que são muito sem evidência, promessas exageradas, resultados milagrosos e irreais, aonde eu prometo, por exemplo, resultados em uma única sessão, resultados incríveis, tecnologia exclusiva, rápida, indolor, milagroso, e nem todo o brilho é ciência, né, gente? A gente sabe disso. Nem toda a novidade é evolução. Então eu tenho que cuidar muito nessa situação toda daquele resultado garantido. É um resultado garantido, porém um resultado sem comprovação científica, é um resultado sem embasamento. E os termos que hoje a gente sabe que são mais procurados e mais usados atualmente vai ser então regenerative, vai ser o biohacking, que é exatamente, né, o hackeamento da biologia ali,
Exossomos se fala muito e todo mundo e as pessoas muitas vezes estão falando e não sabem nem como que utilizam exossomos, o que o exossomos faz, né? E stem cell, que então seria células troncos, será que eu já consigo usar as células troncos, né? Então, eu percebo aqui que parece que às vezes a gente está vivendo novamente. Agora eu vou entregar a idade, né? Mas é aquela questão mesmo, lembra da ovelha Dolly? Que é onde teve, assim, foi o primeiro clone, né? Será que estão tentando aí que as células tronco agora vai ser aquela revolução toda? A gente sabe que não é. Quando teve aquele boom de células tronco, a gente achava que células tronco ia ser para tudo, que eu ia conseguir ter uma terceira dentição, que eu ia conseguir ter resultados incríveis com células tronco. Realmente, as células tronco elas são extremamente importantes, mas ainda a gente não tem essa capacidade total de utilização delas como a gente achou que realmente a gente ia conseguir. Então, tudo são passos e evoluções biológicas. Hoje se fala muito também do PDRN, a gente sabe a diferença de exossomos e PDRN, a gente sabe qual é a diferença de um PDRN para um PN, por exemplo. O que é o rejuvenescimento celular e como ele ocorre, né? E atualmente, o que a gente fala muito, né? Se eu não sei o que é o GHCU, parece que eu estou meio fora do mundo da harmonização, eu não sei nem o que está acontecendo. O mundo dos peptídeos, que hoje a gente utiliza para tudo, né? E realmente eu sei o que o peptídeo faz, qual é o melhor peptídeo, aonde ele vai agir. É muita informação, gente, é muita informação para pouco tempo. Então, eu penso que a gente tem que se calçar no que a gente tem embasamento para poder ofertar o melhor e cada vez estudando cada novo passo biológico que vai surgindo. Tudo com muita cautela e que eu tenha resultados somados realmente com a ciência que ela está sendo desenvolvida e comprovada. Então, existe evidência robusta ou apenas existe aí muita tendência comercial? Infelizmente, a gente tem muita tendência comercial. Obviamente que a gente está evoluindo cada vez para essa ciência robusta, mas ainda a gente não tem tudo que a gente gostaria. Mas graças a Deus temos, né, pesquisadores que a gente tem bastante coisa para ofertar com qualidade e comprovado. A ciência já sustenta? Será que ela sustenta tudo isso? Existe evidência, novamente, né? Existe essa evidência robusta ou apenas uma tendência comercial? Então, hoje a gente tem o quê? A ciência já nos sustenta bioestimuladores de colágeno com ampla evidência robusta. Eu tenho evidência robusta também em PDRE, em PRF e PRP e PRF, onde a gente utiliza muito na parte odontológica regenerativa e também na parte de harmonização orofacial também, né, como tratamentos autógenos e são muito bons. O PDRN também existe evidência robusta, PN também. Laser, né? As tecnologias que também nos baseiam bastante, que é os laser fracionado, por exemplo. O microagulhamento, que é um tratamento que até então a gente não dava já tamanha importância, a gente sabe que ele é um tratamento que vai conseguir nos dar muito aporte para todas essas situações de medicina regenerativa. As tecnologias térmicas também, ela cada vez vem aumentando mais. O exossomos também, que vem aí para somar bastante, já tem evidência robusta, mas ainda está sendo muito estudado. As terapias celulares experimentais, elas estão em tendência, mas ainda a gente não tem tudo que se precisa, né? E os peptídeos que ainda precisa de muito avanço, mas a gente já sabe que apesar de ainda precisar muita evolução, a gente sabe que é uma evolução que está vindo cada vez mais para tomar conta. Então eu vim conversar com você sobre algumas situações que a gente já tem evidência e que a gente pode comprovar com resultados. Os bioestimuladores, que são aqueles que a gente já tem bastante no mercado, é o mais antigo, né, que a gente já tem há bastante tempo, como o ácido polialilático, como a hidroxapatita de cálcio. E aqui, será que eu tenho uma regeneração ou eu tenho um estímulo controlado? Né? O que acontece biologicamente quando a gente utiliza um bioestimulador de colágeno em um tecido? Quando a gente coloca o bioestimulador, eu vou ter então o quê? Uma inflamação controlada naquela região. Primeiro eu vou vir as células de defesas, né? Como os macrófagos, vêm todos ali fazer uma defesa.
E aí, então, depois dessa defesa, eu vou ter, então, aquela situação que eu sempre digo, né? O organismo responde, não precisa, isso daqui é amigo, então vai conseguir uma ativação fibroblástica efetiva. E frente a essa ativação fibroblástica, eu venho depois a síntese de elastina e, consequentemente, uma produção de um novo colágeno, onde eu tenho uma reorganização dérmica, né? Então, eu consigo melhorar a espessura daquele tecido com a estimulação de colágeno. Porém, o que eu tenho de resultados é uma melhora estrutural, né? Eu tenho aquela melhora da estrutura do tecido. E não ocorre um rejuvenescimento completo do tecido. Por quê? Porque eu não estou agindo dentro da célula tecidual. Eu estou provocando, né, uma reorganização dérmica para eu ter um melhor resultado estrutural. Eu tenho uma melhor sustentação daquele tecido, mas não estou ocorrendo um rejuvenescimento completo desse tecido. Para isso, a gente começou então a estudar outros materiais que eu conseguisse então esse rejuvenescimento do tecido. Um deles é o PDRN-PN. E será que isso é uma tendência ou é uma ciência? Aonde eu vou ter ação regenerativa celular, aonde eu tenho um estímulo reparador, eu tenho uma modulação excelente do processo inflamatório, eu tenho uma cicatrização, onde eu tenho a cicatrização daquele tecido. A gente sabe que a célula é o maior órgão do corpo humano e com capacidade regenerativa, e aqui a gente tem, né, esse material que a gente consegue essa regeneração de tecido. Eu tenho com isso também uma hidratação biológica, uma melhora dérmica, suporte celular, e eu tenho assim um rejuvenescimento global. Então, se eu associar esse procedimento a outro como um bioestimulador, consequentemente eu vou ter melhores resultados, né? E aqui eu apresento para vocês um tipo de PDRN, né, que é da Aesthetics, da Medskin, que foi o que eu apresentei, né, que é o Dermiskin. É uma tecnologia coreana e aonde ele possui nessa combinação, eu vou ter um PDRN, 30 miligramas de PDRN, o que com ácido hialurônico junto, o que promove então hidratação, elasticidade, firmeza e viço da pele. E junto disso eu tenho a glutadiona, que qual é a vantagem de eu ter a glutadiona junto com o PDRN? A glutadiona é um dos maiores e melhores antioxidantes para combater os radicais livres. Então, ele vai ter um excelente papel ativo na recuperação celular e na eliminação de toxinas. E isso eu vou ter, então, o suporte a um sistema imune. Consequentemente, eu vou ter uma melhor resposta. Além disso, a glutadiona é o mais importante antioxidante endógeno. A função é proteger as células e as mitocôndrias contra os danos oxidativos e peroxidativos. Tá? Eles vão atuar diretamente na desintoxicação, prevenção de doenças e resistência do declínio associados ao processo de envelhecimento. Então, eu vou estar associando tudo isso, né, a esse material que ele é reparador, anti-inflamatório e regenerativo, junto a um importante e potente antioxidante. Tá? Além disso, a glutadiona ela vai ter essa ação inativando os radicais livres, proteção contra os efeitos da radiação UV, diminuição de enzimas como a tirosinase e das metaloproteinases, redução da degradação da matriz extracelular, mantendo as fibras colágenas e a elastina mais preservadas, atuando na restauração também das vitaminas C e E. O ácido hialurônico, que é aqui presente também, a gente já sabe que a função do ácido hialurônico vai ser de hidratação, suporte mecânico e hídrico da matriz extracelular, barreira contra os patógenos e controle térmico do corpo, responsável pelaquela viscoelasticidade da derme, prevenção de rugas e flacidez, além de dar aquele glow da pele pela hidratação. Né? E assim, então, o que a gente vai ter com esse material? Colaborando para um aumento da produção de colágeno e elastina, ajudando nos tratamentos de doenças da pele, contribuindo para uma modulação excelente da modulação do processo inflamatório, auxiliando na redução da síntese de melanina, sim, né, que ele vai estar auxiliando, porque a gente sabe que o melanócito é uma célula reativa e que frente a qualquer desorganização ele vem, né, ele ativa muito, então se eu tenho esse controle do processo inflamatório, toda essa modulação antioxidante, eu sei que auxilia na redução da síntese de melanina,
e colaborando ainda mais para a melhoria da barreira cutânea e fortalecimento do tecido adiposo. Existem vários artigos, né, que falam que quando eu tenho, então, a diminuição da melanina, eu tenho um aumento da matriz extracelular e com isso eu consigo modular cada vez mais aquele fator todo, né, para ter a recuperação do tecido. Vários artigos comprovam isso. Então, qual é a indicação do PDRN? Ele vai ser a indicação de regeneração cutânea. Eu vou ter uma melhoria também de rugas e flacidez. Eu consigo com esse material também luminosidade e glow da pele, diminuição da inflamação epidérmica e dérmica, melhoria e prevenção de manchas, tratamento de melasmas. Eu posso utilizar ele pré e pós-peeling, como peelings, pode usar pré e pós-peeling, também posso utilizar pré e pós-CO2, radiofrequência, microagulhada, plasma ablativos, cicatrizes e regeneração de feridas. A gente sabe que o PDRN ele é muito indicado para regeneração tecidual, principalmente de feridas abertas. Então, se eu consigo utilizar ele quando tópico, né, diretamente sobre uma área exposta, e eu posso utilizar ele também como microagulhada em peles mais fechadas, onde quero toda essa recuperação do tecido, luminosidade, fechamento de poros, melhoria melânica, tudo comprovado. Aqui mostrando para vocês, então, o protocolo de regeneração, por exemplo, dessa paciente de pele negra, ou seja, mais difícil, né, pela hiperpigmentação melânica, onde tinha muitas manchas melânicas por cicatrizes de acne. Foi feito um protocolo, né, de 5 sessões, intervalos de 21 dias entre cada sessões, e a aplicação foi tópica por gotejamento, e se teve no final dessas 5 sessões este resultado. Já essa outra paciente, mostrando uma paciente já de pele mais clara, também por lesões acneicas, onde foi feito o mesmo tipo de protocolo. 5 sessões, 21 dias entre cada sessão, gotejamento tópico. Então, a gente pode observar que tanto numa face, né, com fator melânico maior e outra menos, a gente consegue resultados extremamente satisfatórios. E agora eu passo para outra evolução. Então, os exossomos. Será que eu sei quando eu uso exossomos, quando eu uso PDRN? Então, os exossomos, né, eles podem ter vários tipos de origem. Eu posso ter exossomos de origem vegetal, eu posso ter exossomos de origem sintética, ou posso ter exossomos de origem biológica, como, por exemplo, eu posso ter como um lactobacillus. Né? Aqui eu apresento para vocês um exossomos de origem vegetal, onde a propriedade maior é do ginseng. Por quê? As propriedades do ginseng, ele é adaptopatogênicas, ele é cicatrizante, rejuvenescedor e clareador. A gente já sabe que o ginseng ele é amplamente usado na parte de regeneração. E aqui vários papers mostrando sobre a ação, né, do ginseng. Então, ele é um produto coreano, e a gente sabe que na Coreia se utiliza muito ginseng para vários tipos de tratamento antioxidante, suporte de proteínas. Então, aqui mostrando para vocês aonde eu tenho, então, regenerações teciduais com a utilização do ginseng. E aqui esse produto ele possui 2 frascos, aonde em um frasco eu vou ter o exossomos do extrato de ginseng, aonde eu tenho bilhões de vesículas de exossomos, e no segundo frasco eu vou ter polipeptídeos miomiméticos, aonde vai estar ali composto ácido aspartico, leucina, alanina, lisina, arginina, tirosina, treonina, levolina, isoleucina, histidina, fenilanina, metidiona, cisteína e trealose. A trealose ela vai agir diretamente nos telômeros, fazendo com que eu não tenha, eu vou agir direto no anti-envelhecimento da célula. Então, eu vou fazer com que essa trealose, ela não deixa que tenha o rompimento desses telômeros e faz com que eu tenha um rejuvenescimento celular efetivo. Eu tenho também microRNAs, proteínas regulatórias, fatores de crescimento e lipídios bioativos.
Então, um único material, ele me proporciona luminosidade, uniformidade tecidual, textura e suavidade e suporte de barreira cutânea. Quais são as indicações desse material? Melhora de rugas e tônus da pele, hidratação, melhora da elasticidade, estimulação de colágeno, vou tratar melasma, vou tratar estrias, vou tratar, auxilia no cuidado de cicatrizes e a acne e alopécias, então ele também é utilizado para alopécias, inclusive tem um produto à base de exossomo somente para questões de alopécia, auxilia na regeneração de lesões por queimaduras, úlceras, incisões cirúrgicas, reduz a formação de cicatrizes e queloides. Então, quando usar um e quando usar outro? Na verdade, o melhor suporte seria quando eu quero reestruturar, eu utilizo o PDRN. Quando eu vou regenerar, né, eu utilizo o PDRN. Quando eu vou reestruturar, eu vou utilizar o exossomos. Mas a gente pode sim utilizar os dois juntos para eu ter o melhor resultado. E quando que eu posso utilizar? Eu posso utilizar sempre. Eu posso utilizar para todos sempre, né? Então eu tenho para onde que ele vai ser indicado? Preparação do campo biológico, então eu posso preparar o campo biológico antes de qualquer outro procedimento, como por exemplo um bioestimulador. Eu posso utilizar pré-bioestimuladores ou pré-tecnologias. Eu posso fazer a redução do downtime, aonde eu posso utilizar pós skin resurfacing ou pós microagulhamentos, ou posso utilizar junto a eles, né? Eu posso também ter a condição anti-inflamatória, onde eu vou estar utilizando para pacientes, eu posso estar utilizando em lesões como psoríase, dermatite atópica, rosácea, vitiligo, onde eu tenho uma melhora na condição anti-inflamatória daquele tecido. E aqui mostrando uma paciente com uma cicatriz evidente na face e após 4 sessões de cotejamento tópico e 4 sessões de microagulhamento, a gente teve praticamente o desaparecimento daquela cicatriz. E aqui mostrando uma paciente que teve, então, uma queimadura pós-peeling de Atacroton, onde na segunda foto eu tive a primeira sessão apenas com aplicação tópica, né, onde já teve uma melhora muito evidente, e na terceira foto, então na segunda aplicação, a gente já teve quase que total reparo do tecido, e depois ainda se está em tratamento para fazer todo esse reparo tecidual. E agora eu vim falar também do peptídeo botulínico. Os peptídeos, a gente sabe que a gente tem uma gama muito grande de peptídeos botulínico, né? Mas eu vim aqui apresentar de peptídeos em si, mas eu vim apresentar um peptídeo botulínico porque ele vai auxiliar o quê? Na minha aplicação de toxina botulínica. Então, o peptídeo botulínico ele é uma preparação exclusiva obtida a partir da fração ativa da toxina botulínica. Ele não substitui, lógico, a toxina botulínica, né? E ela é somada à tecnologia MTD, que é Macromolecular Transduction Domain, e também o CPP, que é o peptídeo de penetração celular, onde eu consigo, então, colocar sobre o tecido, ele vai ter alta penetração. Ele vai atuar diretamente nos queratinócitos, melanócitos e fibroblastos, produzindo, então, colágeno e auxiliando, então, no rejuvenescimento da derme e da epiderme. Aonde que eu consigo utilizar ele? Os estudos comprovam, então, que a gente consegue ter uma redução visível na profundidade de rugas, então eu posso utilizar topicamente sobre as rugas, né, fazer a aplicação da toxina e fazer ele também sobre, né, do uso contínuo. Eu tenho, então, uma redução visível na profundidade das rugas, eu tenho uma melhora na aparência das linhas periorbitais, então aquelas são linhas mais difíceis de tratar, eu aumento a percepção também de firmeza cutânea, tem alta tolerância tópica, né? E o efeito, obviamente, que ele vai depender da quantidade de aplicação. Também, como os outros tratamentos, são tratamentos que possuem regularidade de aplicações para eu somar os resultados, né? Benefício: redução de rugas, suaviza linhas, hidratação profunda da pele, aumento de firmeza e elasticidade, clareamento da pele, controle de melasma e rosácea, porque a gente sabe que a gente tem aquela contração do tecido que a toxina faz, e o peptídeo junto ele contrai o tecido, fechamento de poros, né? Redução, então, daquela ação mais sebácea da pele, o que melhora bastante essas características como de rosácea, né? Por esse controle de poros e o controle da oleosidade total.
E aqui os estudos comprovam, ali mostrando, então, com a utilização do peptídeo botulínico, essa redução da profundidade das linhas, principalmente numa região difícil de tratar, como região periorbicular. E a gente tem que perceber que o paciente mudou, né? Hoje o paciente atual, ele busca naturalidade, prevenção, longevidade, qualidade de pele, envelhecimento elegante e tratamentos biológicos. E a nova estética, ela não quer transformar. A nova estética, ela quer preservar. E precisamos estar muito à frente de tudo isso e saber que o menos é mais, né? Que a estética regenerativa, ela conversa com sofisticação, ela conversa com refinamento, naturalidade, luxo silencioso, envelhecimento saudável e um resultado premium. Você está diferente, você está descansada, você está linda e saudável. Então, regenerar é um fato ou é um modismo? São os dois, né? Ele é fato porque, como tudo que eu mostrei para vocês, né? Existe ciência real envolvendo, existe estudos envolvendo tudo isso. Obviamente precisamos ainda muito mais, mas a gente já tem estudos que comprovam bioestimulação, reparo tecidual, modulação inflamatória com os produtos que eu mostrei para vocês aqui e regeneração dérmica parcial. E é modismo quando? Quando a gente promete, né, uma reversão total do envelhecimento, e a gente sabe que isso não existe, porque o envelhecimento ele é gradativo, progressivo e ininterrupto, né? Aonde utilizam termos sem evidência, onde eu coloco um boom de informações, eu nem sei se aquilo existe ou não, e vendem o marketing acima da ciência, o que é muito mais complicado. Então, o que é o futuro da estética, né? O futuro da estética está aí em terapias celulares, medicina personalizada, genética aplicada, biotecnologia, longevidade estética, rejuvenescimento preventivo. A estética caminhará cada vez mais para regenerar antes de preencher. E eu deixo aqui, né, como conclusão final, que a estética regenerativa não é apenas uma tendência, ela representa uma mudança de mentalidade. O futuro não será quanto volume eu vou colocar, e sim como manter o tecido biologicamente jovem durante muito mais tempo, para que eu precise, então, preencher menos ainda ou preencher apenas nas áreas de necessidade. Era isso, gente. Eram essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Quem ainda não tem dados, eu vou deixar novamente aqui, a gente se comunicar, né? Estar sempre em conversa. E como finalização da live de hoje, eu queria deixar para vocês uma dica, assim, ó, quem ainda não trabalha com a estética regenerativa, quem é da ROF e ainda não adentrou nesse universo da estética regenerativa, entrem, né? Vocês vão adorar. Procurem produtos de qualidade, onde tem a comprovação científica, né? Onde a gente possa ter empresas, tem muitas empresas sérias que trabalham com produtos de qualidade, a gente vai conseguir, vocês não têm noção, que a gente soma de resultados aos tratamentos, né? É um mundo, assim, encantador. Eu posso dizer para vocês que eu estou encantada, de fato, eu sempre gostei muito da parte preventivista, da harmonização orofacial, eu sempre, como a minha formação inicial é toda uma parte reabilitadora, então, assim, eu sempre busquei reabilitar o paciente como um todo, de maneira funcional, e não só vendo essa parte mais de reestruturação, de preenchimento, né? Eu sempre gostei muito dessa parte de conseguir organizar a face de uma maneira mais bonita. E com a estética regenerativa a gente consegue muito isso. A gente vai somar muitos resultados e vou dizer para vocês, é apenas o início, ainda tem muita, muita coisa. Gente, olha só, novamente, quem tá curtindo aí, ó, dá o like, né? Aperta no sininho, coloca as notificações, sigam a página, né? Sigam aí a TV Margutti. Estejam comigo sempre aqui na quarta-feira, às 19 horas, que sempre vai ter uma programação muito legal. Deixem todos os seus questionamentos, vamos conversar bastante. Quem ainda não me segue, me siga lá em Doutora Marina Madruga e Madruga Marina. São dois perfis um pouquinho diferentes, mas cada um é mais pessoal, o outro é mais profissional. E vamos conversando sempre, né? Quem ainda não adentrou ainda na estética regenerativa, quem ainda não gosta um pouquinho de rock, eu vou fazer vocês gostarem aqui comigo. Gente, foi um prazer enorme estar mais uma quarta-feira com vocês. Um beijo bem grande e a gente se vê na próxima quarta, às 19 horas, aqui na TV Margutti. Beijo, até mais!